Olá, empreendedores digitais. Eu sou Marcelo Correia do podcast Bora Decolar. E é com muita alegria hoje eu recebo para o episódio 2, podcast número 2, o meu amigo, que eu sou muito fã, André Werneck. Que grande honra, episódio número 2. Sensacional. Bora decolar. É isso aí, a pegada é essa. Gente, para quem não conhece o André Werneck, eu acho muito difícil. Se você acompanha os meus trabalhos, os trabalhos da minha equipe no Instagram, em todos os nossos canais digitais, você com certeza já deve ter visto algum conteúdo do André, alguma passagem do programa dele na Rádio Sul América Paradiso, na Rádio Mix, e é claro, muita coisa de marketing que ele faz que eu vou estar apresentando para vocês. Então, para quem não conhece o André Werneck, ele é o radialista, produtor. Muito prazer. Pai, ainda não é avô. E é isso, obrigado pelo aceite do convite, André. Super prazer, uma honra estar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre decolar, sobre marketing, música, rádio, curiosidades, muitas curiosidades, histórias de bastidores. Isso já é muita fofoca digital, é isso? Fofoca não, histórias. Fofoca dá engajamento, André. Então vamos fazer. Ô, André, você é discotecário, esse seria um termo legal? DJ. Discotecário DJ. Era o começo. Na verdade, o discotecário era o cara que falava, botava música na época. Mas anos 70 era discotecário. Sim, depois virou disc jockey. Isso. E aí DJ, uma evolução da marca. 5 anos eleito melhor DJ pela ZQ. Graças a Deus, espero o 6º. Isso é bacana você falar sobre isso, porque todos os outros concorrentes, entre aspas, concorrentes, Sim, parceiros no mercado, né, são anunciantes do ZQ. Eu sou o único não anunciante que ganhei o prêmio do ZQ 5 vezes seguidas. Então a gente está falando que você alcança o teu resultado de maneira orgânica, sem gastar nenhum tráfego pago. Nunca gastei um tráfego pago, até porque, você sabe, minha conta teve um problema de bloqueio muito louco. Na verdade é o seguinte, minha conta sumiu. Eu tinha uma tua conta no Instagram. Minha conta sumiu no meio da pandemia. Eu fui dormir falando com 12 mil, 13 mil pessoas orgânicas e acordei falando sozinho. Desesperador. Gente, olha que loucura. O André Werneck, ele tinha mais de 10 mil seguidores, 13 mil seguidores, de um trabalho de quantos anos, André? Alguns anos. Organicamente, sem investir nenhum centavo em tráfego pago para alcançar esse número de seguidores versus clientes, né? E ele perdeu do nada na pandemia. Zerou. Você perdeu a página, não é que perdeu os seguidores. Perdi tudo. Perdi a página. Na verdade, entraram no meu Facebook, detonaram 2 contas minhas e foi numa semana da pandemia que eu estava lançando a 4ª turma do meu curso de marketing, o Poder da Marca. O Poder da Marca. Então, eu tive que pedir ajuda para os meus amigos, ex-alunos todos, e a gente conseguiu montar uma turma nova, só com indicações, mas é, assim, algo desesperador, porque primeiro não tem backup, e segundo, que hoje em dia as pessoas se comunicam pelo direct, né? Não tem e-mail, não tem telefonema, a mensagem está ali, o cara entra, olha o teu trabalho, te pesquisa e te manda uma mensagem. Eu tinha muitas mensagens importantíssimas de clientes. Ainda não respondida, ainda não interagida contigo. Coisas importantes que foram de eventos futuros, comprovantes de Arquivadas. Pagamento, tudo. Que loucura. Foi tudo embora. Que loucura. Ninguém manda e-mail. E o suporte do Instagram, qualquer rede social hoje, que ela é lá fora, né? A base deles é lá fora. O suporte é horrível, né? Mas eu acho que é de propósito, sabia? Imagina se eles tivessem uma central de atendimento aqui no Brasil, André. Eles iam surtar. Brasileiro não dá certo. Mas, André, é legal você falar isso da questão da sua comunicação digital. Quando eu abro o teu currículo, né, DJ, você foi produtora de uma grande gravadora, você é produtor musical. Eu trabalhei muitos anos em muitas gravadoras do mercado fonográfico. Como produtor musical? Como produtor musical, como executivo, e hoje em dia eu tenho minha própria gravadora, se é que a gente pode chamar isso de gravadora hoje em dia, mas eu tenho um selo de música eletrônica que está completando 1 ano daqui a pouco, a gente vai falar também. Massiva Club, Massiva. Sim, a gente vai falar muito. Aliás, me interessa hoje, muito. Dia 8, lançamento da minha nova música, Bills. Olha que legal, gente, olha só que prévia bacana, e de spoiler aí, vai ser lançado. Foi lançado na madrugada, em todas as plataformas. Já está nas plataformas de streaming? Meia-noite 1 entrou. Então visite a página André Z. Werneck, já está lá, já com certeza. Lá, tem 500 vídeos postados no Stories, no feed, aonde você pensar tem vídeo de Bills. Que maravilha. André, então você é DJ, foi produtor, é produtor ainda, tem produtora. Aí eu te pergunto,
É um profissional de marketing que é DJ ou é um DJ que é profissional de marketing? Não, na verdade, sim. Eu comecei como DJ. Comecei com 15 anos de idade, eu já fazia as minhas festinhas. Comecei a trabalhar em loja de discos. Na Sempre aqui no Rio? Shopping da Gávea, sempre no Rio. Na Gramofone do Shopping da Gávea, eu trocava meu salário por disco de vinil. Comecei a fazer festinha. Com 17, comecei profissionalmente essa história de DJ na Danceteria Metrópolis, São Conrado. Época de Rock Brasil, New Wave, via lá, Legião Urbana, galera do Biquíni Cavadão, Paralamas. Foi atrás da minha cabine que o Herbert Viana e a Paula Toller se beijaram pela primeira vez, foi um acontecimento na noite. Olha que história, que bacana. Enfim, eu vivi aquilo tudo, né? Então, quando a gente faz uma festa de anos 80, aquilo para mim é uma verdade. A história de marketing começou depois. Eu era executivo da Som Livre. Eu tive, sei lá, em 5 anos, 3, 4 promoções e fui meio que indicado para ser o sucessor do João Araújo, pai do Cazuza, que estava... Era o meu presidente querido. Uma referência no mercado. Se eu tivesse que escolher uma pessoa para bater um papo, seria o João Araújo. Voltar no tempo, quero uma pessoa, seria o João. Eu fico imaginando. Pessoa incrível. Como eu aprendi com o João, é verdade. Que ele tinha, né? E aí, naquele ano não rolou, aí eu falei, cara, vou fazer um MBA de marketing. Vou tentar entender melhor, vou tentar me preparar melhor. Enfim, na minha primeira aula do MBA, o cara chegou e falou o seguinte, você vai sair daqui a 1 ano e meio, 2 anos, entendendo por que o seu chefe, que entende quase nada ou nada, é o seu chefe. E essa resposta eu não tive. Mas eu tive outras respostas no MBA, fiz muitos contatos, amizades, network, enfim. E eu consegui descobrir um diferencial para mim que foi muito importante. E isso foi a base do curso que eu fiz, O Poder da Marca, na pandemia, que foi muito bacana. Então, esse diferencial me ajudou muito na história do DJ, do meu reposicionamento dentro do mercado. Eu me especializei em festas de casamento, não mais em night, boates, clubes, essas coisas. Chegou uma hora mercado gigantesco, né? Gigantesco. Mercado de casamento, de eventos. É um mercado... E muito competitivo. Na verdade, eu me especializei no mercado de luxo dentro do mercado de casamentos. Bacana, que é mais competitivo. É mais competitivo e, assim, é um mercado mais específico, é um mercado que ninguém imagina o que tem por trás. Algo que eu reparo sempre nos seus conteúdos e na sua comunicação é que você realmente trabalha a essência do brand, né? E você se comunica muito com o persona da tua marca, no caso, o noivo, a noiva. É incrível como a edição dos seus conteúdos, a história que você conduz fala diretamente com esse público-alvo. Essa seria uma dica, ou uma das dicas para quem está começando nesse mercado de eventos? Acho que a primeira dica é entender o que é o marketing, né? E a segunda dica é exatamente... Marketing não é só postar fotinha no Instagram, nem no Facebook, né, André? Eu lembro quando o Túlio Maravilha era o craque do Campeonato Brasileiro, ele falava umas frases engraçadas, e aí falavam, ele é um cara que entende de marketing, não é nada disso. Né? É verdade, eu lembro que eles falavam muito. Né? Mas enfim, eu acho que o grande segredo do marketing é buscar o diferencial. Quando você acha o seu diferencial, quando você faz uma história toda em cima do seu trabalho, você consegue atingir um público diferente, né? Então, no meu caso, eu demorei alguns anos para achar o meu diferencial, para achar o mercado que eu queria, para focar naquele mercado. E aí tem muita coisa por trás, né? A gente pode falar quais seriam esses diferenciais? Isso no mundo, na temática do marketing, André? Cara, o meu primeiro grande diferencial foi entender que todos os meus concorrentes, e aí eu boto nos concorrentes todos os DJs, né? Porque eu me lembro que um dos trabalhos finais do meu MBA foi falar sobre carros. E aí quando você olha os concorrentes, por que não uma bicicleta ser um concorrente? Por que não uma patinete? Se você às vezes pega um táxi daquele ali... E aí eu botei na balança todos os DJs. E naquele momento, há 9, 10 anos atrás, né, eu fui numa festa de criança com meu filho e o DJ tinha o mesmo CDJ que eu usava, aquele aparelho que toca música, né, o Play. Aí eu fui num casamento à noite e o DJ tinha o mesmo CDJ que eu tinha e que o cara da festa tinha, né? O meu concorrente, que cobrava a mesma coisa que eu, tinha o mesmo equipamento que eu. Então, por que o cara ia pagar
para me contratar, muitas vezes mais caro do que o meu concorrente, se o meu equipamento era igual, se as músicas que a gente toca são iguais. Às vezes até os remixes são usados iguais? Ou... Na época, sim. Sim, né? Na época, sim. Na época não existia o que existe hoje de você fazer música, de você baixar uma música instantaneamente, você tem um aplicativo que te dá um nome. Não era assim o mundo. Hoje em dia o mundo é muito diferente e facilitou e atrapalhou, porque igualou todo mundo. Né? Então, mais um motivo para você achar o diferencial. Reforça mais ainda de você trabalhar o seu diferencial. E eu sempre me posicionei como um DJ mais caro do mercado, como uma referência. Sim. Então, eu tive que buscar cada vez mais algo que justificasse essa diferença. Justificasse o diferencial, o ser o DJ, um dos DJs mais caros do Brasil. E aí, um dos meus sócios atualmente, que mora em Miami, em Coral Gables, o cara é um engenheiro de áudio sensacional, ganhou só 3 Grammys. Só 3 Grammys. 2 latinos e um Grammy Awards, né? E ele descobriu um aparelho que chamava Emulator, que é aquela tela quase do tamanho dessa mesa que eu uso, maior que essa televisão aqui. Pessoal, se vocês não viram essa tela em todas as páginas do DJ, no seu site está bem a capa da home. Vocês precisam ver. E como é incrível dentro de uma pista, dentro do local do evento, como aquilo enriquece realmente visualmente. Eu produzi um vídeo há 9 anos atrás mostrando a tela. Esquece as músicas. Ela é exclusiva, André? Não é exclusiva, até porque eu vou te contar o que aconteceu depois e algumas pessoas compraram. Mas ela é de uso dificílimo. Né? Eu imagino. E assim, ela tem todas as funções de um... Tem, mas precisa de um sistema de backup muito poderoso, porque ela para, é um aparelho sensível. E as pessoas não podem perceber que ela parou. Entendi. Sábado eu fiz um casamento e ela quase nem funcionou, porque estava um calor insuportável. Na minha frente, uma parede de LED que jogava calor para trás. Você estava com ela no Cristo Redentor no final do ano? Com aquela chuva, com aquele temporal? Não, na verdade eu levei, mas não consegui ligar. Em função disso, não, né? Na verdade ali foi em função da estrutura do evento que não possibilitou o uso do equipamento. O André Werneck, ele, além de tudo isso que eu já falei, ele é o DJ principal dos grandes eventos do Rio de Janeiro, dos principais artistas do Brasil, se não for mundial. Então, esse final do ano, ele fez um mega evento junto com uma grande equipe, e ele tocou... Você abriu o show ou você finalizou do Lulu Santos? Não, foi o primeiro Réveillon no Cristo Redentor da história. Caramba! Pós-pandemia, né? Antes da pandemia nunca teve? Nunca teve. Uau! Nunca houve uma festa. Marcante! Foi uma festa que eu toquei, o Lulu se apresentou e eu fui até o final, depois teve um pequeno show de samba do Marcelo Serrado e eu voltei para encerrar a noite com o dia já clareando, né? Máximo. E visitação ao Cristo, todo mundo emocionado. É um diferencial. Isso é o diferencial, sim. Né? É uma festa que eu praticamente sonhava, porque eu saía de casa todo dia, passo pelo Cristo ali em cima e falava, eu nunca toquei no Cristo. Eu nunca toquei no Réveillon de Copacabana e nunca toquei no Cristo. E aí, quando eu recebi o convite, não me disseram aonde seria o Réveillon. E eu estava com mais 3 engatilhados, 3 propostas na mesa. E quando falaram que era no Cristo, eu abri mão de tudo, falei, tá fechado. E vou te falar que foi um contrato excelente, além de tudo. De uma equipe de parceiros, que bacana, galera boa de projeto. Tudo redondinho. E meio que já está alinhado que a gente repita a estrutura toda no que vem. Uau, spoiler, mais um spoiler aqui do André Werneck. Teremos algumas. Uau, que maravilha. E qual é a sensação de você estar realmente num evento referência, é o pioneiro? Qual é a sensação como profissional? Vamos sempre levar para a área do marketing, né? Tirar você um pouquinho desse lugar de Não fala. Não quer falar do sentimento? Então vamos falar, que eu acho que é importante. É o melhor possível, o profissional, ele... É você chegar num evento desse como uma pessoa escolhida, contratada para representar uma festa toda, é muito bacana. E responsabilidade. Sim. Ainda bate aquele friozinho na espinha. Sempre, toda festa. E tem que bater, né, André? Existe uma frase do Roberto Rego de Curitiba, um DJ queridaço, amigo meu, que ele falou assim, no dia da festa, né, não importa o que você tem de profissional numa cadeia, o melhor cerimonial, o melhor ar-condicionado, o melhor buffet, a melhor decoração, não existe isso, é um castelo de carta. Se você tira a base, o castelo todo vai cair. E não importa, se você tinha o melhor buffet, a festa não vai acontecer. E se você arrebentar, o pior buffet pode agradar, porque a festa vai ser muito boa. Essa responsabilidade eu tenho comigo no início de todos os eventos.
Que bacana. Eu tenho que arrebentar. Tem que ser a melhor festa da vida dessas pessoas. Elas têm que ter uma experiência na minha pista que elas nunca tiveram. E isso inclui o equipamento, que as pessoas ficam deslumbradas, tiram foto, até hoje. É o que eu sempre falo. Você tem que preparar um mindset exatamente para isso. Para você impactar o teu público-alvo, o teu cliente. Se você for pensar em ser mais um do mercado, você vai ser mais um do mercado. As grandes portas não vão se abrir. Eu digo grandes portas como essa do André Werneck. Ele foi convidado para um evento pioneiro no lugar... Mundialmente a gente está falando da 7ª maravilha do mundo, abrindo o show dos maiores artistas da América Latina, Lulu Santos, e pensando o mindset dele preparado para ser o melhor evento da minha vida, proporcionando... Então isso é demais, Eu acho André. que foi o 4º ou 5º evento junto com o Lulu Santos, que eu já fiz. Fiz com Paralamas, Jorge Benjor, Skank, Lulu, muitos artistas, mas o show do Lulu é espetacular. É único. Eu já fui num show dele há muito tempo no Horta Planet, nem existe mais um parque. A Ivete tem um show espetacular também, ela é espetacular, mas eu fiz... Você fez também com a Ivete Sangalo? 2 casamentos no Copacabana Palace da mesma família. E em diferença de 3, 4 meses. A Ivete fez os 2. Então, no segundo show, ela fez um show um pouco mais longo. E para fazer um pouco mais longo, ela teve que improvisar, cantar umas músicas lentas. E isso, para a festa, não foi tão legal. Então, o primeiro show da Ivete foi comparado ao show do Lulu. Eles dois, assim... indiscutivelmente os maiores shows daqui que eu conheço. E o Lulu, ele é bom de marketing também, né? O Lulu é bom de tudo. Ele é sensacional. Na verdade, o Lulu ele é o maior hitmaker que eu conheço. Então, quando ele abre a boca e canta 30 hitaços, um atrás do outro, todo mundo cantando, ele não precisa nem cantar. Fica mais fácil. Aquilo é resultado de um trabalho, de uma carreira. Sem dúvida. Voltando a falar do set list do DJ, do dono das carrapetas, eu gosto muito de usar esses termos antigos, que revelam um pouquinho da minha idade, mas a gente pode fazer uma analogia que você na pista, né, você modificar a energia da pista, pode fazer uma analogia para o profissional de marketing que vive da comunicação digital das redes sociais, de produzir conteúdos diários ou semanais, aí se for o seu caso, para ativar, né, ou gerar uma audiência maior nas suas redes sociais. O DJ, ele tem essa mentalidade também, né? A pista tá ruim, já muda um set list. Existem segmentações dentro da carreira do DJ, né? Quando eu comecei, não era assim. O DJ era o DJ de pista, seja boate, festa e tudo mais. Hoje em dia, não. A música eletrônica, ela tem várias vertentes. Cada DJ se especializa numa área da música eletrônica. E nós que fazemos eventos, a gente é especializado em eventos. Em tudo. Você tem que saber eu tenho que conhecer todas as músicas de dance, de rock, de funk, de pop, de sertanejo, de hip hop. De todos os segmentos eu tenho que ter e conhecer tudo. É diferente de um cara que vai fazer um set de 2 horas de música eletrônica que vai pra festa levando um pendrive com 20 músicas. Algumas vezes já pronto, 7. E você tem um público que tá ali só para escutar house music, música eletrônica. Que paga para te ver tocando. Então é um conceito totalmente diferente. Mas o DJ de eventos, que eu acabei me especializando, mas também toco fora de eventos, o DJ de eventos, ele tem que estar ligado o tempo todo na pista para mudar o ritmo, porque ele não sabe o público que vai estar esperando ele na festa. E o público que está mais ativo na festa, Sim. Né? Então você tem que acompanhar. Isso depende muito da bebida que está turbinando a pista, do bar que está soltando os drinks, da lista de convidados, se tem muita família, pouca família, muitos amigos. Teu radar tem que estar ligado sempre. Você tem Sim. alguma equipe ou algum grupo que fala, André, tá bombando, ou não? É a tua visão mesmo como profissional? Na hora da festa, Sim. sou eu. É o meu sentimento, o meu feeling, é o que faz a diferença. Perfeito. Porque se eu te der 20 músicas, der 20 músicas para um outro DJ e eu pegar 20 músicas para mim, as mesmas 20 músicas, a ordem vai ser diferente. Um momento de cortar, um momento de sentir que aquela música ali cabe naquele determinado espaço da festa. Essa
Esse é o grande diferencial ainda, o profissional. Quando você fala desse método seu de preparar para uma pista, a gente pode fazer analogia, voltando a esse termo, de você criar uma marca ou criar um lançamento de algum produto, de você identificar como é que está a pista desse mercado. Como é que está o teu público-alvo. Se o teu público-alvo está consumindo A, está consumindo B, está consumindo Instagram, está consumindo Facebook. Então, é uma analogia que o André, ele traz exatamente essa bagagem da expertise de marketing. Vou te dar um exemplo, né? Alguns anos atrás eu fiz um casamento no Copacabana Palace, foi em janeiro, do filho do presidente do Paraguai. Filho do presidente do Paraguai. Vieram os paraguaios para cá, isso aqui virou o Paraguai. E a música deles não fala com a nossa. Você entender o reggaeton que toca aqui não é o reggaeton que eles curtem lá. Então, houve uma pesquisa muito grande para tentar entender o gosto, para tentar entender aquela música na pista sem você ver. Tua preparação... Foi espetacular a festa. Foi vou te falar que foi uma trabalheira montar uma playlist, montar a melhor sequência, porque muitas daquelas músicas eu não conhecia. Eu nunca tinha tocado numa pista. Faz parte da tua cultura, no teu ouvido, né? Foi um desafio maravilhoso, adorei. Eu adoro festas assim. E é só isso que toca? Uma música internacional? Não é só isso que toca, mas vou te falar que 70% da festa é isso. Então você tem que se reinventar, E quando os convidados de lá vêm pra cá, eles querem ouvir o som deles, né? O certo seria eles trazerem um DJ de lá junto pra fazer parte da festa comigo, mas foi melhor ainda poder fazer isso e dar certo, né? Voltando a falar do mindset. Se você é um profissional de uma outra área que não seja do marketing, quer se enveredar por esse caminho, por essa jornada que é o mundo do marketing, você tem que estar preparado com toda a dificuldade, né? Com toda a dificuldade externa e interna, a sua dificuldade como profissional, como pessoa, e realmente estar adiante, se reinventar como profissional. Abrir a audição para outro tipo de música, para outro tipo de estratégia, para outro tipo de caminhos que você não seguia. Então, isso é tremendo. É o diferencial do André Werneck. Assim. Tem várias pessoas que se especializaram em segmentos de festa. Um faz festa de 15 anos, um faz o baile funk, um faz... Enfim, está cada vez segmentando mais. E eu cada vez abrindo mais contra o movimento do mercado. Bacana, André. É sensacional, é um mercadaço. Existe muitos profissionais da área realmente de publicidade que trabalham somente com empresas e profissionais de casamento, de eventos, né? Eu sigo alguns também e é muito legal como eles pegam algumas estratégias do mundo corporativo levando para o evento. É muito legal. Eu queria falar um pouquinho da dificuldade hoje do produtor musical, para quem vive de música, com as plataformas de streaming, que é uma grande novidade, né? E elas pagam super bem, né? 0,0039, não é nem sabia. Um centavo. Eu soube isso com o André. É menos da metade de um centavo. Então, cada audição... Cada play, mas eu tenho que ficar escutando quanto tempo para você receber essa grana toda? Esse é outro problema. O que aconteceu com o streaming na música? A música ficou curta. Era o ponto que eu ia dizer. Que muitos produtores reclamam do marketing que insiste na música. Na verdade... curta. É o marketing que força o produtor a reduzir o tamanho ou o modelo mercado? De negócio do Spotify que fez o mercado mudar. Sim. Ok? Então, vamos lá. Na verdade, a música acompanha o mundo, né? Você vê a música disco nos anos 70, naquele momento de euforia. Você vê a música grunge dos anos 90. Você vê a música pop atual super para baixo, chata, lenta. A música disco ela é comprida. Ela tem umas introduções assim... Não, a música disco tinha várias características próprias, mas era um outro momento do mundo, né? A pessoa... Por exemplo, eu... Consumia Eu viajava muito para comprar disco importado, né? Não tinha internet, você tinha que ir para fora. Eu assinava revistas, meus pais assinavam revistas, e a gente viajava e comprava os discos em lojas especializadas. Então, a versão extended era o sonho do DJ. Porque não eram todos que tinham os remixes, as versões 12-inch da época. Então, quem tinha um diferencial na sua noite, né? Então, quanto mais longa, muitas vezes, melhor. Hoje em dia é o contrário. O diferencial era o equipamento, não muito talento. Tudo, assim, talento também, porque sempre. Poucos DJs eram muito talentosos na época, tecnicamente falando, né? É que nem um jogador de futebol, o cara hoje em dia tem que correr muito.
Mas o cara, de repente, não tem tanta habilidade para dominar, passar uma bola, matar, fazer uma jogada. Levando pro futebol do seu time do coração, Garrincha. Garrincha não corria tanto, né? Cara, mas se a gente for falar assim, daquele tempo, o Garrincha era um gênio do futebol. Era a exceção, assim como teve o Luciano Jacaré. Vamos entrar na polêmica? Mais do que o Pelé? O Garrincha, não. O Garrincha e o Pelé, para muita gente que viu, estavam ali na mesma linha, tanto que o Brasil nunca perdeu com os dois jogando juntos. É verdade, é verdade. Mas o que importa é que o Garrincha era botafoguense, o resto não importa. O time milionário do Rio de Janeiro. O novo milionário. É isso aí, o Vasco vai chegar lá. Eu, a partir de domingo, vou ficar insuportável. Porque eu vou a todos os jogos. Sim. O meu bisavô, Álvaro, é a herança de gerações e gerações. Foi o primeiro goleiro profissional da história do Botafogo. Pô, que história bacana. É verdade. Que legal. Eu tenho uma ligação especial com o Botafogo, além de ter sido chefe de torcida lá atrás e perder o ano na escola para botar a faixa. Não foi. Não, eu acho que para fazer tem que fazer direito. Então, para repetir, repete em todas as matérias. Boa. Adorei isso. Adorei isso. Já que tá perdido de uma vez. Mas enfim, na música, na época não existia curso para DJ, as pessoas não tinham acesso ao melhor equipamento, muitas vezes, era caríssimo de importar, né? Tá louco? Quando saíram os primeiros tocadiscos com pitch, mixer com botões, pré-escuta, não sei o quê, algumas pessoas já eram monstros sagrados das pistas, o Ricardo Lamounier, o Careca, o Luciano Jacaré, essa galera do início, que para mim são as referências, né? Então, esses caras sempre se destacaram com qualquer equipamento e qualquer época. É um talento. Então, eu me esperei um pouco nessa história toda para tentar fazer o melhor possível, né? Bacana. Então, esse questionamento dos produtores... Vamos lá, então. Que as músicas estão mais curtas, em função dos streams, em função do engajamento. Na verdade, Marcelo, o mundo está mais chato. As pessoas estão com menos paciência. Então, uma pessoa num rádio, numa pista, se a música toca 5, 6 minutos, ela desliga o rádio, ela sai da pista, ela quer algo novo começando. Então, junto do streaming, tem um mundo que a gente precisa entender as pessoas. Muito mimimi, muita coisa chata. Então, as pessoas estão com menos paciência. Ponto 2, quando você começa a ouvir uma música no streaming e você para, aquilo gera um skip. É um ponto negativo para a música, para o artista. Então, a música precisa ser curta. E você tem as métricas completinhas de tudo isso? Não, eu não tenho, mas o Spotify te oferece quando você cria o seu Spotify for Artists. Né? Que bacana, que bacana. Então, é o seguinte... Teria interesse de conhecer as músicas estão cada vez mais curtas. Tem música... Como era nos anos 60. Nos anos 50 e 60, aqueles rockinhos, aqueles... I am so happy, proud of love, não sei o quê. Músicas de 2 minutos e meio. Começava, refrão, letra, refrão e fade. Era assim antigamente. Hoje em dia nem o fade mais tem, ela termina. Tum, né? Quanto mais cedo a música terminar, menos chance você tem do cara trocar sua música. Perfeito. E isso gera os algoritmos que movem o mundo hoje em dia e tudo é controlado pelos algoritmos. Então, isso tornou a música diferente. Você procurar lá David Guetta, por exemplo, provavelmente você vai achar poucas versões extended, que é o que a gente ouve. E as versões extended que tinham 6, 7 minutos antigamente, hoje tem 3, 4. A versão da rádio, que tem que ser mais curta ainda, então deve ser loucura. No caso do rádio, né? No caso do rádio, a programação tem espaço para, sei lá, 20 músicas por hora, 14 a 20 músicas por hora. E ali... Quanto mais rápido você cortar e trocar de música, melhor para a rádio, que de repente cabe mais uma na programação. Então, e grade publicitária aumenta. A controvérsia. Sim, ok. É papo longo esse, gente. É um papo que eu não quero entrar. Apesar de trabalhar em 2 rádios, eu não quero falar sobre isso. Perfeito. Mas, André... Mas podemos falar, sim, tá? Abertamente. Claro, claro. Você lança mensalmente um remix, uma música. Tem sido essa... Um artista... bem posicionado hoje, precisa lançar pelo menos uma música por mês, dentro de uma rede social, dentro de um Spotify, um Deezer, um Apple Music. Ele precisa ter
Porque os algoritmos precisam. Você começa com uma música, ela segue, você lança outra, a sua audiência sobe. É como os stories. Se você não posta um stories por dia, você não existe nas redes sociais. Se porque incomoda de ligar para minha esposa e falar isso para ela? Eu ainda vou levar a sua esposa. O nosso curso que nós vamos fazer em breve. Em algum momento a gente vai fazer. Vamos fazer. Com certeza ela vai mudar a visão. Um rápido case aqui. Arquiteta. Foi ela a minha vai, primeira ela vai ficar entrevista. Brava comigo, não vai, né? não. Foi a primeira entrevista que eu fiz na pandemia, porque eu percebi que as pessoas precisavam, elas estavam morando em lockdown dentro de um ambiente que muitas vezes elas não pararam para ver. Então o banheiro não era exatamente o que queria, porque passava muito rápido no banheiro. Verdade. E aí passou a usar o banheiro 5, 6 vezes por dia. A cozinha também não era exatamente. E muitas obras aconteceram. Ela fez muitos projetos, né? E continua fazendo, graças a Deus. E essa semana eu briguei muito com ela, que ela está terminando uma obra de mais de 1 ano e meio, espetacular, um apartamento maravilhoso. E eu falei, posta. Miana, eu fui à obra filmar e você não postou. Vamos postar juntos? E aí, no dia seguinte, ligou um cliente novo que viu um vídeo que ela curtiu. Olha, e aí ela falou, será que é trote? Eu falei, eu vou quebrar o telefone na tua cabeça. Não é trote. É o poder das redes sociais. É o poder de um trabalho bem feito. Bacana. Tem que ter constância. Bacana. Constância, tem que ter conteúdo. Enfim, ela não faz absolutamente nada e dá certo. Eu acho que tem muito profissional, talentoso, e a Fabiana, né? A Fabiana é uma delas. Mas você vai entrar na linha. É uma profissional referência que não tem visibilidade. O que a gente está falando aqui... Imagina com visibilidade. Imagine com visibilidade. Aí a gente está falando 2 vertentes, né? Bom para ela como profissional, é óbvio, aumenta a demanda para ela, mas bom para o consumidor que está diante de uma profissional gabaritada. Então a visibilidade é uma mão dupla. Então você que está aqui assistindo o podcast, você vai assistir esse conteúdo em todas as redes sociais da Lideração e do André, é normal você ter medo da câmera, você ter medo de iniciar, você não saber nem aonde edita, usar um aplicativo. Existem empresas de marketing que vivem disso e podem te ajudar. E nós somos né? Eu, como minha agência, o André, como profissional de marketing, pode estar orientando. O teu curso, o Poder da Marca, é sensacional o conteúdo e a pegada é essa. Ajudar desde o engenheiro, o arquiteto, até um empreendedor que está começando vendem? agora. Soluções, tempo. Perfeito. A pessoa economiza tempo, economiza tudo, né? E acreditar que o profissional chegou para ajudar, não para encarecer o negócio. Quem quiser, Fabiana Castro.arc, de arquiteta. Bacana, eu vou marcar nas descrições a página do André e da Fabiana também, eu acho super válido, mas a página dela vai estar mais agitada no Instagram, né, André? A Fabiana, pelo amor de Deus. Eu roube a senha dela. Algo eu acho muito importante a gente estar trazendo aqui para esse podcast, para o nosso bate-papo, é o teu talento, que é admirador, né? Muitos talentos que você tem, mas o teu método de você vender o seu evento, vender o seu produto. O André, ele tem eventos que são consagrados, o Resumo do Mostarda, Rap Disco, tá aí na camisa. São marcas que eu construí. Então, eu já fui em alguns, irei na próxima semana, no 10 anos do Resumo do Mostarda, mas eu convido você a visitar a página do André Werneck, a página do Resumo do Mostarda. Pela tua página tem acesso a todas elas. É André Z. Werneck, acessa... André ZF Werneck, porque o André Werneck perdi. Perfeito, que é o que tinha mais de 13 mil. Vamos ajudar ele a voltar aos 13 mil seguidores, vamos ultrapassar, mas observa como o André, ele desenvolve um método de storytelling, que na verdade ele é um contador de histórias, mas usa gatilhos, usa psicologia. Isso é legal você falar. André, quando eu fiz o curso, o Poder da Marca, na verdade, eu estava buscando conversar com pessoas, contato. A gente estava em lockdown, né? Não foi para ganhar dinheiro. O que eu fiz ali foi um valor simbólico, 1% de um curso de MBA, alguma coisa assim, e foi muito bacana. Eu tive gente de área de satélites, soluções satélites, engenharia, medicina. Você não tem ideia da quantidade de gente de diferentes áreas que conseguiram um bom resultado comigo, né? E foi está dizendo isso antes pandemia.
Foi no início da pandemia. No início da pandemia. No início da pandemia. Eu Então, precisava falar com pessoas. Todo mundo sedento de todo mundo em lockdown. Lockdown. Ninguém lembra do lockdown. Você fez online. Perfeito. A gente fez online. Então é o seguinte, quando a gente falava de construir uma marca, de buscar um diferencial, parte da construção passa por contar histórias e encantar. Eu contei o exemplo de um cara que é meu parceiraço, um dos maiores sommeliers, eu não bebo vinho, mas o cara é um monstro sagrado Preciso conhecer, eu bebo. Marco Lima. Uau. O Marcão era o sommelier da Locanda de la Mimosa. Uau. O cara é uma referência. Fiz algumas participações dele no programa da rádio. E eu liguei para ele. Minha sogra e meu sogro são portugueses, amam vinho. E tem muitos vinhos em casa estocados. Eu falei, Marcão, eu preciso dar um presente para minha sogra. Mas eu não quero dar roupa, porque ela tem muita coisa. Já está numa certa idade. Eu quero dar algo que ela beba com satisfação. E eu pensei em vinho. Ele falou, beleza. Qual vinho você quer? Branco, tinto, rosé, não sei o que. Eu falei, cara, eu não bebo vinho, eu bebo mate. Aí ele falou, então tá bom. Você quer o português, o espanhol, ou não sei o que? Eu falei, cara, você tá complicando. Tá bom, você quer de quantos reais? Eu falei, cara, eu não entendo, mas o vinho bom só é o vinho caro? Ele falou, absolutamente. E aí ele me contou uma história de um lugar que existia em Portugal. Eles são portugueses? Eles são. Existe uma terra em Portugal, uma área, que tem a plantação da uva feita de uma maneira diferente, a tantas altitudes, não sei o quê, não sei. Começou a contar a história. Ele nem chegou no final, eu falei, eu quero esse vinho. Ele me encantou de uma certa maneira, que eu sem beber, sem saber de nada, eu falei... Deu até vontade de beber. Deu vontade de beber. Ele me encantou. Isso passa pelo meu trabalho. Quando eu faço uma reunião com os noivos, quando eu começo a contar histórias que já aconteceram, e eu tenho um livro lançado de histórias de casamento. Eu tenho esse livro. Né? Na verdade, o livro surgiu como histórias de festas. O marketing direcionou para o casamento. Porque a primeira história do livro foi um Réveillon em Angra dos Reis, que eu fui para a ilha de helicóptero. Sensacional. E os empresários todos receberam convidados de helicóptero, foi todo mundo para a ilha. No final da festa, todos foram embora e eu fiquei na ilha. E como é que você vai embora de uma ilha? Você não tinha carteira, nem celular, na época não tinha. Enfim, nadando, né? Que loucura, André. Que loucura. E foi o que aconteceu. Na hora que a gente ia nadar, eu e o cara que estava comigo, muito louco do final da festa de Réveillon, né? Eu fico imaginando como louco estava. Você não imagina. É claro. Apareceu o DJ também tem direito de curtir o final. Não, eu nunca bebi em trabalho. Você nunca bebeu uma gotinha de álcool, André? Quando o Botafogo foi campeão, eu bebi muito. Vamos torcer pro Botafogo ser campeão Mas nova. eu passo mal, eu fico enjoado. E no trabalho não tem bebida. Nós certo. Estamos trabalhando, sendo contratados para fazer os outros se divertirem. E ali é tamanho Aí que você atrativo. tem que entender o seu lugar. Sem dúvida. Eu quero beber, me divertir. Ok, seja convidado da festa e você vai beber e se divertir. Aí você não tá como profissional ali. Mas então, na hora que a gente ia nadar, passou um barco lá longe, eu chamei o cara, aí a gente escalou uma barreira de pedra, trambicamos no ônibus até o condomínio, pegamos um táxi. Cara, você não tem... Meu ano começou dessa maneira. Pena que não tinha celular pra eu ver toda essa história. Isso. Cara, e aí voltei. Que legal. E essa noite de dia 1º de janeiro, eu tinha que estar no Rio para trabalhar no Mostarda da Lagoa. Eu fui lá para pegar o som depois. Cara, virado, voltei, peguei a estrada e trabalhei a noite toda sem ninguém na boate, porque dia 1º. O André Werneck, ele foi DJ do Mostarda da Lagoa. Eu fui DJ do Hipopótamos. Na verdade, sério, Metrópolis. Danceteria Metrópolis. O meu sonho... Eu tinha 2 sonhos. Você teve também uma boate? Tive uma boate. Tive 2. Então, meu grande sonho como DJ era o Hipopótamos, que era a casa do Ricardo Amaral nos anos 80, que mandava no Rio de Janeiro artistas, celebridades... Mas o Mostarda também era do Ricardo Amaral, né? Não. Não? O Mostarda era do pai do Cláudio Sierra, que era... Eu ia morrer pensando que era do Ricardo espanhóis, sim, Pizzaria Guanabara, enfim. Depois, abri a Press, junto do meu sócio Perico, que era do Antiquários, Pizza Palace, né? Tivemos a Press. Num determinado momento da Press, a gente abriu uma em Búzios, na Rua das Pedras, chamada Stones. E o Bernard Castejar foi meu sócio. Sou padrinho da filha dele. Luísa veio da Austrália. A gente saiu outro dia. Matamos onde saudade. é privilégio hoje? Não, né? Não. Eu acho que era do outro lado da rua. Sim. Perto ali do Chimichu. Ok. Né? Sim. Mas Búzios é uma loucura, porque você quer botar gente legal na boate, aí o cara que pegou 20 lagostas entra bêbado de chinelo na tua boate. É um desafio. E aí o cara é diferente. Estraga a noite toda, entendeu? Aí vai embora, taca pedra no vidro, quebra tudo, você vai pra delegacia.
é muito complicado. Mão de obra em Búzios nas férias é complicado, as pessoas estão rodando, né? Imagina agora como é difícil você ter um trabalho bacana, você conseguir ter uma excelência, né? Então, foi uma experiência bacana que durou um verão, bom para ter. Depois eu tinha prometido aos meus pais que eu ia me formar, sair da Press, falei, acabou a noite para mim, mas aí, poucos meses depois... Nunca acaba, cara. É um vício maravilhoso. É um vício Fui convidado para tocar na Trap 571, que era uma boate do tamanho dessa mesa, mas que tinha a maior concentração de gente linda do Rio de Janeiro. Porque o marketing da casa foi tornar sócios era onde? as modelos no Leblon. Na Dias Ferreira 571. Sim. As modelos de uma agência. E a partir dali as pessoas bonitas começaram a ir atrás. O lugar mais disputado do Rio de Janeiro. Era uma loucura, cara. Era uma loucura. Prince foi lá, George Michael foi lá. Tempos era uma loucura. E tinha uma grande rotatividade durante a noite, né? Então o lugar mais legal dessa boate era na porta, do lado de fora. Que você encontrava as pessoas passavam, paravam, falavam, não sei o quê. Dali eu recebi um convite para ir para o Wells Fargo, que na época tinha aquelas histórias de telefone, namoro, não sei o quê. Cara, eu durei 2, 3 dias ali, não me adaptei, não curti. Não era a tua pegada. Voltei para Trap, portas abertas, e aí recebi o convite para inaugurar o Mostarda da Lagoa. Caramba. Que era uma casa maravilhosa, uma das casas mais incríveis, e tem muitas histórias ali dentro do Mostarda. Nessa mesma época, eu entrei para a Rádio Cidade e realizei meu segundo grande sonho como DJ, que era a Rádio Cidade. A rádio do Brasil, Na Rádio Cidade, eu comecei fazendo um programa chamado Densidade. Depois eu peguei o Sauce for Dance, que era via satélite para todo o Brasil. Era o ouvinte. E acabei fazendo também o Arco da Velha, que foi o grande responsável... O Arco da Velha era contigo? Virou. Que foi o grande responsável por estourar a música do Tim Maia, Não Quero Dinheiro, e dali vem a história do Não Quero Dinheiro voltar depois de tanto tempo. Que voltou com a Marisa Monte junto, né? Não, a Marisa Monte foi depois num DVD. Ok. Na época que eu já estava no People Down. Depois eu fui convidado para fazer resumo da ópera, e aí eu fazia... Eu nunca toquei sábado em boate. Eu fazia quinta-feira, Noite da Elite Models, que era espetacular, só tinha gente linda pra cima. E domingo, que era um desafio encher, e a gente lotou. Então eu saí dali pro People, e depois voltei pro Hipopótamos, pós-reforma, um outro conceito de casa, e minha participação na noite morreu ali. E aí passei a investir em festas. Não tem como você não ser eficiente hoje, como profissional completo que você é, com tanta fonte de inspiração, com tanto contato de artista, produtores. Foi um aprendizado muito grande à noite. Não foi, ainda é, na verdade. Sim, ainda é. Porque perfeito. Tem que ter verdade nessa história. Eu não posso fazer um resumo do Mostarda, fazendo uma noite de anos 80, que nem a gente faz uma noite específica, sem ter vivido aquilo. Sabe? Eu não vivi a música disco, não vivi. Mas no início dos anos 80, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a ir pro Roxy Roller, a música disco era o flashback da gente. Então eu comecei a ouvir, comecei a me dedicar, comecei a trabalhar com alguns DJs da época, comecei a pesquisar muito. Eu me dediquei muito. Eu até comparo assim, um DJ com um jornalista esportivo. Para o cara comentar futebol, ele tem que conhecer o passado dos jogadores, tem que conhecer o passado dos clubes, a história por trás. E eu me dediquei muito a isso. Então, um DJ novo hoje começando, não sei o que, não conheço isso. Meu amigo, vai estudar, né? Eu não sei como é que foi isso na pista. Se informa. Né? O Lulu Santos, trazendo o Lulu Santos novamente para a nossa conversa, ele recente, no programa do Bial, ele falou da importância do DJ. Mas que fala dele bacana. Na verdade, ali foi uma fala específica para o Memê. Memê trabalhou comigo na Rádio Cidade, trabalhou comigo na Press. Memê, eu estava com ele em Nova York, a gente viajava para comprar disco de vinil junto, dividia quarto, dividia tudo, não tinha cartão de crédito. Eu estava com ele quando ele comprou a primeira bateria eletrônica dele, uma Kaina, que legal, trouxe carta para uma ex-mulher dele, enfim, a gente era muito próximo. A vida separa um pouco as pessoas às vezes, né? Mas, enfim, existe uma história e a vida também pode aproximar de novo. Sem dúvida. Mas o Memê, como produtor, como cara da música, é um gênio. O Memê fez o Gabriel Pensador, aquele disco quebra-cabeça. O Memê fez os álbuns do Fernando Abreu, do Lulu, Shakira. Né? Ele tem uma história... reconhecido internacionalmente. É uma história com conteúdo forte, né? Verdade. Então não tem que se questionar. O talento dele é uma coisa, ele como pessoa é outra. Né? Problemático, mas beleza. Mas isso aqui a gente está falando exatamente do dos artista. talentos do artista. E o Lulu estava lá agradecendo. Falando.
é porque o Lulu explodiu de verdade a partir daquele momento ali, que o Memê foi trabalhar com ele. O Memê, ele tinha um estúdio, que nem era um estúdio, era uma sala comercial ao lado da Casa Matos, em Ipanema. E eu fui com ele, era um corredor comprido ali, ele me mostrou os arranjos que virou Assim Caminha a Humanidade. Ele vem ouvir disco music. Memê tem influências da música disco. A gente estava falando da música disco. Ele tem um pezinho no charme com o Corello, não, que ele eu sei, curte, né? mas ele o negócio dele é disco, violinos, arranjos, Filadélfia, o último trabalho que ele está fazendo com a orquestra é sensacional. Tudo dele é disco, né? A essência dele é disco. E ele me mostrou o que virou o Assim Caminha a Humanidade, sabe? Então, assim, naquele momento o Lulu deu uma virada muito grande. Eu e Memê, Memê e eu e Lulu, Lulu e eu, sei lá, o disco deles lá, foi uma virada para a carreira do artista. Ele entrou pro mercado da música eletrônica. A gente pode dizer isso? Não, a música eletrônica... Era mais pop. Na verdade, assim, a música eletrônica é tudo que é programado. Música eletrônica de pista é um outro negócio. Mas a partir do momento que um artista pop rock vai trabalhar com um DJ, a música fica mais eletrônica. Sem dúvida. E ali era house a batida fica mais eletrônica, fica mais atual, né? Vamos falar novamente do storytelling, desse método que você constrói em vídeos, em edições, a tua fala ao vender. Que método você usa, André? Me fala um pouquinho de como você vende os seus eventos. Você usa muito storytelling em vídeo, que geralmente a gente trabalha muito em legendas. Hoje, no marketing digital, a gente falando conteúdo de rede social, você utiliza e aproveita muito a legenda para dar continuidade ao teu conteúdo visual. Você brilhantemente faz isso tudo em vídeo, numa edição simples, e o simples é o mais difícil de fazer. E eu sempre gostei do simples. Menos é mais. André, eu tenho uma dificuldade dos meus cursos. Os meus remixes, menos é mais. Menos é mais. E o simples é algo tão difícil de fazer. É porque pra gente é óbvio. A gente quer enfeitar muito. Quer a gente enfeitar quer o pavão. botar o rabo do pavão colorido. Mas dentro do meu curso, né, que na verdade é um mini MBAzinho ali que eu passei para as pessoas, tem um capítulo que eu falava assim, pessoas falam com pessoas. Quando você vai fazer o trabalho de marca de um banco, por exemplo, você tem que ter uma personalidade, porque banco é uma coisa fria, tá ali parado. Quando você bota uma personalidade falando, vem para o Itaú, vem para o Citibank, vem para Santander, você passa credibilidade, a pessoa passa a falar com pessoa. E eu acho que falar com as pessoas é muito mais produtivo, impactante e os resultados aparecem do que você fazer um post, olha, dia 13 tem uma festa. Eu posso falar, posso vender, posso passar emoção, né? E é o que eu busco fazer nas festas. Eu tenho algumas festas que são diferentes umas das outras. São públicos diferentes que eu tenho que atingir. Resumo do Mostarda está completando 10 anos. E como que surgiu o Resumo do Mostarda? Surgiu após uma festa chamada Hippopotamus Revival. Que a gente fez um revival do Hippo. Já era baronete, mas os 2 andares lotados. Eu lembro da Fernanda Abreu na porta, não conseguindo entrar. Me ligou. 2 andares com gente circulando, DJ tocando em cima, DJ tocando embaixo. De biografia. E o pior, cara, o melhor, na verdade, eu não sei se pior ou melhor, mas assim, a gente tratou tudo com o filho do Bernardo, o Bernardo, filho do Ricardo Amaral. Não lembro se foi o Rick ou o Bernardo. Pode ter sido o Rick. Enfim, quem tomava conta do baronete, acho que era o Rick. E a gente falou assim, cara, e o Amaral? Amaral, meu pai, deixa comigo. O Amaral não soube de nada. E a gente fez uma assessoria muito forte, e a festa foi sold out uma semana antes, e os amigos do Amaral começaram a ligar pedindo, e ele falando, mas que festa é essa? Alô? Que eu não tô nem sabendo. Porra, é exatamente isso. Que loucura. E apareceu, galera, na festa, com a carteirinha número 1, 2, 3, 4 do Hippo. E a festa foi um espetáculo. André. E o Denis K. que me ligou, o Denis era RP de uma turma chamada UPG, uma porrada de gente, que eram os RPs do Mostardinha e depois do Mostarda da Lagoa. E a Flávia Araújo era RP do Resumo da Ópera e dançarina da proa do navio. Uma das 2 dançarinas. A Flávia e a Dude, 2 morenas. Eu lembro disso. Então eu era DJ do Mostarda, da Rádio Cidade e depois do Resumo da Ópera. O Denis me ligou e falou, ele fala muito rápido, DJ fazer uma festa, uma noite. Eu falei, o que você quer fazer? Aí ele falou, Resumo do Mostarda, Resumo da Ópera e Mostarda. Ele que criou o nome? Foi o Denis, na hora, no telefone. Olha que bacana. A ideia era reunir uma vez as pessoas daquela época que a gente não via há muito tempo. Época do Orkut.
Pô, é a época do Facebook. Era a época do Orkut também. E aí a gente fez uma festa no Zozô da Urca, e a gente achou que ia ser pequena, fizemos em cima, que era um pouco menor, 300 pessoas, e em 2, 3 dias esgotou a festa. Esgotou. Sucesso. E as pessoas ficaram emocionadas ouvindo aquelas músicas. Na primeira festa, só anos 90. Que era 91, 92, a época do Sauce for Dance, a época do Mustard, a época de CeCe Peniston, Ace of Base, George Michael, Delight. Uma grande década. Crystal Waters. Pra música de pista era maravilhoso. Sim. O início da House, podemos dizer assim? A House foi no final dos anos 80. Sim. Mas era uma época muito forte de música. Foi a época do Eurodance, do Eurohouse. Eurodance, a batida mais rápida. Mais rápida. Eu confesso que eu prefiro French. uma coisa... Nick coisa French, Culture Beat, era Rosala, era uma batida... Snap, a batida. Tinha os europeus, né? Tinha o Labouche, Leclerc, Masterboy. Era muito bom. Vocês conseguem escutar, relembrar isso no programa todos os sábados à noite. Tem tudo em podcast. Com o André. E tem tudo podcast. Eu sou um... Podcast na Apple. Eu consumo todas as segundas-feiras com o meu time. Então, foi a época de Corona, W, ICMC. E essa época eu já estava começando numa gravadora chamada Spotlight, pequenininha, que lançou tudo isso. Eu lancei tudo isso na galera. Era época de... Era DWA, o selo do Robix. Isso foi o cara que produziu. Esse período que não existia em stream. Era não existia celular, botar na bolachinha. Eu comprei o meu primeiro aparelho de celular, aquele tijolão, no meio dessa história toda. E você comprava o celular junto de ações de linha telefônica. É verdade. Não é? Você tinha ações da telefônica da época. Denunciando. Então a gente lançou ali... Corona, DJ Bobo, ICMC, W, tudo que explodiu foi trabalhado naquela época. Esse mesmo conceito está sendo usado agora pela gente na Massiva, de lançar coisas... Fala da Massiva. O que essa produtora tem hoje para o mercado? Cara, com certeza, quem vai estar assistindo o podcast também é o público que acompanha o André Werneck como DJ, a Massiva como produtor. Foi um grande encontro completando um ano da vida. A gente vai fazer um ano. Massiva foi um grande encontro da vida de 4 amigos, né? Voltando um pouco no tempo. Eu comecei a fazer o marketing da carreira do Mr. Jam, que passou por um problema pessoal muito grande num divórcio. Tá? E a história começou, eu vou falar aqui pela primeira vez da história, ele querendo se suicidar. Uau! Eu liguei pra ele e falei, cara, Punk. Primeiro vamos baixar essa bola, vamos acalmar e a gente vai se reunir. Ele falou assim, cara, minha vida acabou. Eu falei, sua vida tá começando. Você tá tendo uma oportunidade de recomeçar a sua vida. Exatamente. E lá pra trás, antes dessa história, a gente teve uma briga muito grande. A gente era sócio do Cassino, que foi... gravado com exclusividade para uma novela América, e depois eu falo um pouco da Ação Livre, dessa fase de novela, né? Eu, o Fabinho e o Ian Duarte, que eram os cassinos no início, enfim. E eu falei, cara, semana que vem eu vou te mandar... Primeiro você vem pro Rio, você vem na minha casa. Você vem ficar no Rio, você vem ver a tua família... Baixa um pouco a bola, para com esses remédios, suspende tudo, vem pro Rio, vem conversar. Ele é São Paulo. São Paulo. Pensava que ele era carioca. Ele é carioca. Mas chegou um momento que ele precisou migrar para São Paulo porque as oportunidades estavam lá. Sim. Os contatos, apesar das grandes gravadoras estarem aqui. Mas enfim, foi uma opção pessoal dele, profissional, e eu sempre fiquei no Rio, sabendo que existe um mercado muito grande lá. Mas eu não consigo morar em São Paulo. Você não tem cara que São Paulo. Não consigo. Dúvida. Eu preciso passar de carro ver a praia. Eu não vou à praia, mas eu preciso ver. Eu quero ver o mar. Preciso Preciso respirar, abaixar um pouco a adrenalina. E aí, eu apresentei um plano de marketing para ele, porque eu conheço ele desde moleque, cara. Quando ele lançou o The Shining Lights... Não, eu conheci ele em gravadora. Quando ele lançou a primeira música dele, The Shining Lights, eu estava ouvindo a demo dentro da sala do presidente. Falei, o que é isso? É Ace of Base? Não, isso é uma produção nacional. E quem produziu foi o Paulo Gevô, que hoje mora em Miami e que é meu sócio na Massiva. Né? Então ele faz parte também. Foi o cara que começou essa história junto comigo depois de dance music cantada no Brasil. Então ele era marido da Gotcha. Gotcha foi a primeira artista a cantar dance music em inglês no Brasil. Depois veio o Mr. Jam, depois veio a Cláudia. Abriu uma porta. Brand New Day. Que tá falando de pioneiros aí. Depois a gente fez Karina, na época da Shakira. E assim, composições do Mr. Jam, produções nossas, que foram para mais de 60, 70 países da Ásia, da Europa, no momento que o disco vendia.
A gente ganhou muito dinheiro ali. Imagine isso em tempos atuais, hoje, com o poder da mídia digital. Sim, mas hoje em dia você vende pouco disco físico e ganha muito pouco no streaming. Sim. Você vendia muito disco e ganhava muito dinheiro em royalties. Porque você pegava um LP com 10 faixas, 2 estouravam, 8 iam na onda. Sim. Então a gente teve um selo chamado Seven Music naquele momento. Tá? Gevô, Gil, eu, Marcelo Maia, enfim, a gente teve um selo de música pop dance ali naquele começo. E aí eu falei, Fabinho, eu vou te apresentar um plano de marketing para você retomar a sua vida, não é a carreira. Quanto que eu vou te pagar? Você não vai me pagar. Depois a gente vai conversar. Mas o mais importante é você retomar a vida, respirar, seguir em frente. Você tem um talento muito grande que eu conheço como artista, produtor e cantor, compositor. O cara faz hit atrás de hit, né? E aí a gente fez uma primeira música chamada So Happy, que foi uma inspiração que ele teve num ensaio fotográfico com o Igor Elau, em Ipanema, que ele estava respirando Rio de Janeiro de novo. Tudo a ver com o período da vida dele. Sim. A música não teve um grande impacto, mas foi no momento da vacinação, e ali todo mundo estava um pouco mais feliz. Você virou um hit também, né? Você construiu um hit em cima de todo mundo que se vacinava, postava e marcava. Olha a visão, as pessoas pessoal. Postavam e que marcavam. bacana, André. Era um momento que bacana. Que precisava de positivo. Eu saí de uma internação no hospital naquele momento. André, eu não canso de falar, sabe quando eu te encontro das lives que a gente fez, eu conheci o trabalho do André, mas não conheci ele pessoalmente. Eu fui conhecer na pandemia através dos programas dele e da live. A gente se conheceu na pandemia. E eu nunca vi um cara tão positivo, tão otimista. Eu tô falando do segmento dele, o segmento de DJ. O DJ, naquele momento, ganhou uma missão, que era passar isso. E você abraçou essa missão, né, André? É uma mistura de marketing com missão. Sim. Tá? Sim. Porque eu estava vendo o Jornal Nacional. A tua existência. Você tinha que estar... o italiano na varanda fazendo uma live para as pessoas, porque no início das pandemias, o que o italiano fazia? Ia para a varanda tocar música, para as pessoas se comunicarem e alegrar a vida das pessoas. A gente esquece um pouco, né, de 2 anos atrás, o que aconteceu. Eles estavam em lockdown. Eles foram os primeiros. Há meses sem poder sair de casa. Veio para cá também. Então, quando eu vi o DJ na janela, eu falei, opa, próximo sou eu. É isso aí. Vou abrir minha janela e abri. Você foi o primeiro DJ do Brasil a fazer live. Eu lembro que eu anunciei, sábado vai ter uma novidade, às tantas horas da noite. Aí um cara me ligou. Cara, tô pensando em fazer isso na sexta. Eu falei, eu vou te quebrar de porrada se você quiser. Amigo. Falei, porra, faz domingo, entendeu? Mas, porra, não é correto fazer isso, cara. E abrir a janela e drone voando, uma loucura, cara. Que bacana. E aí você passa, sei lá... E você não tem salvo essa live? Cara, eu tenho trechos, porque perdi tudo. Sim, tem foi da sua conta antiga. Gravados, Então eu passei, sei lá, de 100 e poucas pessoas naquele momento ali. Foi a primeira vez que eu abri a transmissão. Ninguém sabia como é que era para sonorizar. Todo mundo em casa, sem saber o que fazer, sem saber nenhuma perspectiva de melhora. Marcelo, a gente começou achando que eram 30, 40 dias em casa. Exatamente. Pelo menos os políticos diziam isso, né? Ninguém sabia. Vamos abaixar a contaminação para as pessoas não irem tanto para os hospitais. Nós tínhamos um imbecil de ministro falando, fica em casa, só procure hospital se a coisa ficar muito grave, vai tomar sopa. Cara, ninguém sabia o que vinha pela frente. Todo mundo perdido. E eu tinha que passar coisa positiva de alguma maneira. Eu tinha um programa de rádio, eu tinha as minhas lives para me comunicar com as pessoas, eu gravei muito podcast. E você tinha o seu público das festas, que você devia ter contrato fechado, evento agendado, que loucura. Cara, você não faz ideia do que eu vivi em 2 anos, é uma coisa que eu prefiro nem entrar muito em detalhe, mas eu queria te dizer que, desde as histórias que você ouviu, com 15 anos eu comecei a trabalhar, com 17 eu saí de casa, e eu nunca fiquei 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses sem receber dinheiro, sem trabalhar. E eu fiquei 1 ano e meio. Imagine. Tomei processo de cliente. Vou falar pela primeira vez isso. Minha ex-esposa tentando me prender de todas as maneiras. Loucura. Um negócio inacreditável, inaceitável. Óbvio que você perde plano de saúde. Eu tive uma internação de mais de 1 semana na clínica. Você pegou Covid logo no início e ficou mal? Mais de 70% do pulmão contaminado quando eu fui internado no São José. Toda vez que eu passo ali, eu vejo o quartinho que eu ficava ali e... Vitória, eu tô aqui vivo. Sim, cara. Sim. E eu saí numa quarta-feira,
né? Foram duas coisas muito marcantes na minha internação. Eu fiquei na UTI e tudo mais. Na véspera de eu sair, a Biana ela conseguiu se infiltrar no hospital e mandou uma foto da família com um chocolatinho Kit Kat do Papai Noel. Eu não podia comer chocolate porque minha dieta, né? Diabetes explodiu com o negócio do corticoide. Sim. Eu tomei A única coisa que realmente é eficiente contra o Covid era o corticoide. Naquele momento, hoje em dia, eu nem sei mais, nem quero saber. Mas assim, e aí receber aquela foto foi assim, eu quero estar com vocês amanhã. E no dia seguinte eu tive alta. Né? E eu saí dali na quarta-feira e na sexta-feira eu tinha uma noite marcada no Garoa de Ipanema, que era aniversário do Mr. Jam, do Fabinho. E o médico falou, cara, eu não vou nem conversar com você porque você não vai. Eu falei, pois então, eu também não vou conversar com você porque eu vou. E minha mulher em casa, a porrada comeu com ela. Caraca, cara, você acabou de sair do hospital internado? Eu falei, eu vou. Mas tem coisas que eu falei, eu vou. Acima, as pessoas pagaram pra me ver tocando. André, as pessoas já estão reservadas. Que puta profissional você é. Aí eu liguei pro Duda Santos. Que é um outro DJ, super produtor. Que virou meu terceiro sócio no Massiva. Cara, eu tô te contando como é que as coisas viraram. O André, você só cola com gente boa, né? Esse é o segredo também, né? Eu fui gerente e diretor da Som Livre, gravadora, e eu tive uma equipe muito grande. E eu tive avaliações de 90 graus ali, 360, o tempo inteiro. Você falava, a pessoa falava, e eu sempre fui o melhor coordenador de equipe. Então, eu acho que eu formei boas equipes. Os profissionais que eu trabalhei, todos decolaram. Alguns caíram de paraquedas na minha equipe, mas também decolaram. Isso que é bacana. Então, o Duda estava comigo no... Também? O foguete. Esse foguete eu vou levar, deixa aqui comigo. É seu. Presente, obrigado. O Duda Santos é um DJ de música eletrônica sensacional. É aquele profissional que tem tudo para virar uma referência e não explodiu ainda. Ainda. Então, ele já fez uma festa de casamento em Minas comigo, ficou maluco com o mercado. A gente tem Curitiba esse ano, num castelo. Eu acompanhei a ida de vocês. Bem lá do interior mesmo, né? Foi uma loucura aquela viagem, cara, porque a força da rede social, né? Eu marquei no hashtag o nome da cidade. E aí a cidade toda passou a buscar a gente. A gente começou a ter uma chuva de pessoas buscando, ligando, querendo encontrar, querendo... Uma loucura, cara. Tive que fazer a transmissão ao vivo da festa. Deixa eu pegar um gancho que a gente falando da força e do poder das redes sociais. Se você ainda tem dúvida do quanto as redes sociais e o quanto a estratégia de mídias sociais não vai beneficiar o teu negócio, então olha isso que o André falou. Eu não tive dúvida, mas eu nunca tive aquela experiência de virar uma celebridade no dia. Olha. Porque eu passei de, sei lá, vou chutar um número, de 1.000 para 4.000 num sábado. Fazendo um casamento que foi o casamento da região, o cara é dono da Granja Mantiqueira, fez um show com sertanejos, a cidade inteira. E ali você marcou a cidade, usou a hashtag tudo local para alcançar um público específico. Na verdade, eu marquei a cidade da festa, mas a cidade vizinha ficou enlouquecida, porque onde era a Granja. Olha só. Então, o César Menotti e Fabiano descobriram, e aí começou a surgir boato da filha da Xuxa na festa. E daí a oportunidade... Cara, virou uma loucura. Que bacana, né? Que bacana. Isso acabou virando o motivo do Duda virar meu sócio na Massiva. Naquele final de semana a gente conversou muito, e o Duda que traz a experiência da pista para um selo de música eletrônica. Eu cuido do marketing, o Duda do AIR, o Fabinho é o produtor e mentor da história. Qual é a página? A página no Instagram Massiva do Massiva Club. Massiva Club. Então sigam o Massiva Club. E o Paulo Gevor, um engenheiro de som fantástico, meu parceiro de produção. Cara, o que a gente fez de música... Eu fui chamado para reposicionar o Djavan no momento da carreira dele. E aí a gente fez o Acelerou, Te Devoro, eu e Gevor. São músicas, remixes que nós fizemos que inacreditavelmente a gravadora não botou no digital. Eu já saí na porrada com a Sony Music, mas não consigo. São remixes que você tudo autorizado, eu autorizo. Você já lançou nos seus programas. Eu já toquei, a gente lançou incrível. Nas suas festas também. Em discos da Sony. É um Djavan de um modo que você nunca viu. Mas foi um Djavan mais jovem no momento que ele precisava. E ele? Cara, eu não tive contato com o Djavan e, curiosamente, a primeira música do Djavan foi lançada pela Som Livre. Olha. Flor de Lis, naquele álbum dele, espetacular. Então tudo pra vingar. São coisas do mundo da música que também é papo pra mais um podcast. Eu vou te dar um spoiler incrível e espetacular aqui agora. Eu tenho rascunho de um livro chamado Plim Plim.
Plim Plim. Os bastidores, durante 11 anos eu fiz as trilhas das novelas da Globo, internacionais. Vamos lançar contando isso. Tudo dos bastidores de como as coisas aconteciam. André, tem que botar isso pra frente logo. Vou te dar um spoiler incrível aqui pra você ficar maluco. Manda. Novela América. Novela América. Novela América começou com uma expectativa muito grande e uma audiência lamentável. Eu estava presente na reunião e você vai lembrar que a abertura era o Milton Nascimento virou Ivete. É verdade. Alguns personagens morreram. Sim. O diretor mudou. Foi uma novela que tinha muita confusão. Tudo aconteceu numa noite e madrugada do Projac. Eu estava lá, participei das decisões, ouvi tudo. Você como som livre. Como som livre. Né? E eu vou contar no livro por que tudo aconteceu e as mudanças que rolaram. Paula Fernandes, que hoje é uma artista consagrada no Brasil sertanejo, cantou Ave Maria na Arena do Boi. E Marizinho Rocha, produtor da Globo, recebia tanta música do Boi Bandido que ele tinha uma caixa de papelão na sala dele enorme, assim. Ele falava assim, eu chamava ele de mestre Yoda, ele me chamava de Yoda. Yoda, mais 3, jogava na caixa. Não dava, a novela já estava no meio, não era o momento. E chegava, ele jogava. A caixa cheia de CD, não era pendrive, era CD, de música pro Boi Bandido. Que loucura. Tudo isso eu vou contar, cara. Laços de Família, a grande cena do Lara Fabian, ansioso já para ser o primeiro a comprar. Só foi sucesso no Brasil, quando a Camila raspou o cabelo. Sim. Aquilo ali foi uma briga que eu tive pessoal com um presidente de gravadora, coloquei cargo em risco. André, vamos botar esse livro pra Diretor frente. da Globo me chamando de receber dinheiro de incorreto. E me ligando no último capítulo para dar os parabéns por ter enfrentado ele. Vocês não fazem ideia do que rola nos bastidores, que rolava nos bastidores, mas são histórias maravilhosas. Gente, é um currículo, um pool de aventuras que o André tem ainda para falar. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse podcast, mas a gente vai estar conversando brevemente em outros episódios. Só para fechar a história do Mr. Jam. Então, a gente fez o início com o Soul Rap, mudamos a marca dele para Jam, porque a gente parte agora para uma carreira internacional. Uma reposição de de marca. Num é um período... rebranding dificílimo de se fazer. Exatamente. Porém, ele lança uma música agora com uma cantora inglesa, né? E o nosso objetivo é a Capital FM de Londres, que é uma rádio pop dance, e o dono da rádio é um super DJ chamado Mr. Jam. Então tem um porquê a mais. Mr. Jam acelerou o processo. E aí ele conheceu um cara que fez um negócio de cabalístico, de nomes, estudos. Eu acho que é um dos seus maiores cases, não, André? É o case mais especial, porque não para. E você é o início da marca. Não, o cara é meu amigo, o cara é meu sócio, e eu sei que a gente vai arrebentar de verdade. Tem verdade, tem paixão. Hoje eu tô aqui, há poucas horas acaba de sair nossa música, eu e ele e a Francine Moore, que é uma vocalista espetacular, back vocalista do João, que é um cara que está arrebentando, foi confirmado no Rock in Rio essa semana. É uma regravação de Bills, da Destiny's Child, uma versão de pista, coisa que a outra era um R&B quebrado. Vai arrebentar. Já tô doido para pegar o Spotify e abrir. Gente, muita alegria, foi muito bacana esse papo, André. Obrigado mesmo. Prazer e a gente vai... enorme. Próxima vez a gente amigo faz da umas pandemia, que vai ser amigo da vida. Aqui. Sem dúvida. Uma cervejinha e uma Coca-Cola zero. É uma coisa que eu queria falar no final, né? A pandemia foi horrível? Foi horrível. O que a gente tem de bom da pandemia? Amizades, né? Porque as pessoas começaram a me seguir, começaram a virar minhas amigas, e muitas eu não conheço ainda pessoalmente, porque não tivemos oportunidades ou porque são de outros estados, não sei o quê. Ontem eu confirmei um evento em Miami, que eu fui convidado para ir, de pessoas que me viram tocando, mas que não me conhecem. Então, se é que a gente pode ter algo de bom na pandemia, é a parte boa. As relações, as pessoas, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente leva para a vida. Agradeço muito você e essa amizade aí que está consolidando cada vez mais. Em breve o nosso curso junto. Vai sair, tem que sair. Vai sair. Gente, muito obrigado aí. Se você aguardou aí até o final, viu toda essa quantidade de spoiler que o André e as novidades com o Massiva Club. A gente acabou não falando muito sobre os programas que o André tem na rádio. Vou falar rapidamente. Fale. Sábado, 2 rádios. Primeira vez que um DJ faz 2 programas em 2 rádios diferentes. Você é Eu danado. tive 3 programas na Rádio Cidade, mas era a mesma rádio. E horário diferente e dia diferente. diferente. Então eu tenho o Festa, que eu tô há, sei lá,
11, 12, 13 anos, já não sei mais, porque eu saí durante um ano para fazer a Rádio Alfa, que ficou no Rio meses e acabou. Que toca os grandes Mas em São Paulo é a grande rádio adulta. Sim. Uma rádio super querida dos donos, da diretoria que me chamou, do Grupo Band, enfim. Eu faço festa de 10 à meia-noite. Pela Sul-América Paradiso. Sul-América Paradiso, 95.7 Rio de Janeiro. E fui convidado para a Rádio Mix para fazer um programa para mais de 40 cidades do Brasil ao vivo. Ouvindo, ligados no programa de música eletrônica, que era uma coisa que eu precisava como reposicionamento de marca. E você é um puta DJ de música eletrônica? Sempre toquei, mas acontece que ficou muito marcado por casamento. As pessoas acham, pô, aquele som de casamento, isso não existe mais em casamento. Existe. Pô, toca aí Bee Gees e Gloria Gaynor em casamento? Não toco. New York, não toco. Não é esse o som do casamento. New York. Os noivos que casam têm 20 e poucos anos. Então aquele som velho dos pais... Mudou, tudo mudou. É uma nova geração. Uma nova geração. André, a gente precisa marcar um novo dia, um novo podcast. Parte 2, tem muita história boa aí. A gente nem falou disso. Eu tenho esse livro. Gente, um grande abraço. André, novamente, um beijão para todos lá. Valeu, gente. Obrigado aí. Fabi, você vai... entrar na porrada. Olha, lê o livro. Forte abraço. Bora decolar. Olha o foguete.